Fala pessoal, curta, inscreva-se agora e ative as notificações se você gosta de filosofia, mitologia, psicologia simbólica e religiões comparadas. Te espero! Vamos lá pessoal, então abrindo oficialmente a live de hoje, dia 7 de setembro, enquanto muitos estão a gritar pelas ruas, procurando criticar o governo, enquanto outros estão nas ruas a apoiar o governo, estamos nós aqui a falar sobre o eterno. Ou seja, tanto eu como vocês só podem ser loucos, porque em meio a tanta gritaria, como assim, professor, pensar no eterno? Isso é coisa para quem quer sair da realidade, professor. É o que certamente vocês ouvirão dos muitos que gritam nas ruas, buscando transformar o mundo através de ecos e ações revoltadas, enfim. Mas que bom que vocês estão aqui para compartilhar um pouco de loucura comigo, porque a ideia hoje é, de fato, tratarmos do tema do eterno. E olhe bem, esse tema veio à minha consciência quando eu vi esta frase que consta aqui na minha camisa. Vi é ótimo, né? Porque, porra, cego não vê, mas vê também, porque fui eu quem mandei imprimi-la nesta camisa. É uma frase de Spinoza, feita aí pelo meu aluno, que sempre está me acompanhando. Ele aparece aí nas lives como todo poeta, o grande Biel Nabuco. E a camisa diz o seguinte: sentimos experimurgimus aeternis esse. É uma frase, claro, em latim. Eu imprimi em latim para ficar mais bonito, para ficar metido. E ela diz o seguinte: sentimos e experimentamos que somos eternos. É uma frase de Baruch Spinoza e está aí na descrição dessa live. Bom, para que a gente possa entender efetivamente, não especificamente o que o Spinoza pensa a respeito da eternidade, passaremos sim por isso, mas para que possamos entender o que é efetivamente essa tal eternidade, eu até diria para que nós possamos nos aproximar de uma compreensão acerca desse tal eterno, é preciso que eu aponte para o universal do eterno. Ou seja, sentimos e experimentamos que somos eternos. O que é ser eterno? É alguma coisa que nos permite vivenciar a eternidade, porque a eternidade é, linguisticamente aqui falando, o universal do eterno. Assim como a cavalidade é o universal ou a essência do cavalo. Então, existem muitos cavalos no mundo, todos participam da essência da cavalidade. Existem muitos seres eternos no mundo, todos participam da ideia da eternidade. Eu estou aqui sendo bastante platônico e aristotélico. É só para que vocês possam entender que para que a gente possa entender o eterno, é preciso entender o universal que lhe dá sustentação, o conceito, para que você possa ficar mais ciente do que eu estou falando. Ou seja, a essência do eterno é a eternidade. E como compreendemos o que é eternidade? Bom, é claro que isso exigirá de você todo um esforço de abstração. E para que eu o provoque,
Eu vou, primeiramente, desdobrar a palavra eternidade em outras duas palavras, em outras duas expressões ou termos que talvez facilitem aqui o nosso entendimento. Éter mais dade, eternidade. Esse éter aí refere-se a uma substância. Que substância, professor? Ora, essa substância é descrita por Platão numa obra intitulada Timeu, que é uma obra sua de maturidade. Platão diz no Timeu que o éter é a substância que dá base, que dá esteio ao universo. Para que vocês possam entender com mais precisão, o éter é aquilo que preenche os espaços cósmicos. Estou tentando aqui trazer à tona uma imagem que facilite o entendimento. O Aristóteles, na sua obra Sobre o Céu, seguindo, claro, a linha de pensamento de seu mestre Platão, vai afirmar que o éter é isso, porém, é, digamos, o primeiro elemento, o primeiro aspecto ou a primeira substância a ser criada no universo. É esteio, é base, porque dá sustentação aos outros 4 elementos que você muito bem conhece: terra, fogo, água e ar. Por isso que, na tradição filosófica, o éter aparece como quinta essência, ou como quintessência, ou seja, o quinto elemento, o elemento espiritual, porque terra, fogo, água e ar traduzem a realidade material, e é por isso que a realidade material, em praticamente todas as tradições, é simbolizada sob a forma de um quadrado: terra, fogo, água e ar. O éter, ou a substância espiritual, descrita por Platão e por Aristóteles como translúcida ou como atemporal, dá sustentação a esse quaternário, dá sustentação a esses 4 elementos constitutivos da matéria. É interessante observar que o éter, visto desta perspectiva, ou seja, o éter visto da perspectiva da tradição filosófica, aparece em inúmeras culturas com nomes muito variados. Então temos, por exemplo, nas tradições mitológicas da Polinésia, o termo maná. Maná é essa energia que preenche todo o cosmo, que vitaliza todo o cosmo e que dá sustentação a toda a sua materialidade. Nós conhecemos, sobretudo nós baianos, conhecemos muito uma expressão oriunda da tradição africana que é axé. Axé é o equivalente ao éter, o equivalente ao maná, ou seja, é a energia espiritual, atemporal, a energia translúcida, a energia que brilha, que dá sustentação a toda a manifestação espaço-temporal, a toda a manifestação material. Se olharmos para a Índia, encontraremos o termo akasha, daí porque a tradição hindu fala sobre os tais registros akáshicos, ou seja, uma espécie de registro histórico de acontecimentos de ordem espiritual. Então, enfim, as várias tradições apresentam as suas respectivas traduções para a ideia de éter. Então, entendam a éter como a substância espiritual do próprio universo, da própria manifestação, a substância que, na sua atemporalidade, dá sustentação a tudo que é material e temporal. Quintessência talvez seja a palavra que melhor traduz, porque, de fato,
o éter é o quinto elemento. Esse tal aí, dade, né? Eu falei de eternidade. O dade é o próprio universal do éter, ou seja, é o que eu falei há pouco. A eternidade, ou seja, é o estatuto do universal de tudo que é etérico. Então, tudo que vive a condição do éter, vive a dimensão da eternidade. Eu até traduziria para vocês, para não ficar tão abstrato, que o éter ou a eternidade, melhor, o éter tem uma temporalidade. O éter tem uma temporalidade. Essa temporalidade é o eterno ou a eternidade. Então, o tempo do eterno é o tempo do espírito. O tempo do éter é o tempo da atemporalidade ou do não tempo. Ok, professor? Pergunta que está aqui palpitando em meu coração e em minha mente. E daí? E daí que somos eternos? Como assim? Como assim somos eternos? Como é que eu consigo dar conta disso, sendo eu temporal? Pois é, esse é o problema. Você pensa que é temporal, pensa que está preso à dimensão da matéria, pensa que está preso à sucessão dos instantes, pensa que está preso à temporalidade. Porém, toda a tradição filosófica afirma categoricamente que o homem é o único ser, é o único ente que, além de transitar no tempo, além de estar submetido no tempo, ou melhor, ao tempo, além de viver no tempo, também vive na eternidade. Também tem condições de acessar esta dimensão. Daí porque o Spinoza fala, sentimos e experimentamos que somos eternos. Sentimos e experimentamos que somos eternos em alguma dimensão. Você não nota isso porque não está atento. Você vive uma vida presa à temporalidade porque você está o tempo todo preso ao passado e ao futuro. Porque a tal da dimensão da eternidade é a própria dimensão do presente, e sobre isso eu falarei mais à frente. E já que eu citei aqui o Spinoza, é bom aqui lembrar que na quinta parte, no quinto capítulo, melhor dizendo, no quinto capítulo da sua obra mais conhecida, Ética, ele afirma que existe uma parte da nossa mente, existe uma parte que não é uma parte qualquer, mas a melhor parte de nossa mente subsiste depois da morte, porque é atemporal, é imortal, é eterna. É isso que ele diz nesta passagem da obra Ética, e até diz algo muito interessante que merece aqui ser destacado, ainda que de passagem. Essa eternidade pode ser vivida aqui, na temporalidade. A tal da eternidade, ou num dizer mais alegórico do Spinoza, salvação, salvação do tempo, salvação da condição na qual nós estamos submetidos. A vivência da eternidade ou da salvação pode ocorrer na sua vida no tempo. Como? Vivendo o que ele chama de acquiescentia si in ipso. É uma expressão latina porque essas obras de filosofia reproduzem o tempo todo expressões em latim. Isso significa uma espécie de profundo entendimento sobre si mesmo e uma vivência profunda do si mesmo. Ou seja, essa tal acquiescentia in si ipso, segundo Spinoza, é uma experiência em que você, na sua vida temporal, toma posse de si mesmo e, ao fazê-lo, toma posse daquilo que há de eterno em você. Porque para o Spinoza, a dimensão da eternidade, propriamente
em seu sentido pleno, é o que ele chama de aquiescentia animi, ou seja, a aquiescência de um estado de consciência em que você se infunde em Deus. É o momento em que a substância parte e infunde-se na substância toda. Mas isso, por ora, não merece aqui ser desdobrado, para que não fique muito abstrato. Mas o importante é perceber que praticamente em todas as tradições filosóficas, sejam orientais ou ocidentais, a ideia de que o homem participa da eternidade é uma recorrência. É uma recorrência, é um dado recorrente da filosofia. Ou seja, nós vivemos sim uma dimensão horizontal, mas também vivemos uma dimensão vertical de nossa existência. Porém, pelo fato de sermos modernos, como já disse em muitas lives, nós esquecemos dessa dimensão. Por isso que o Nietzsche vai dizer, em sua obra, que somos um tipo humano cansado, enfastiado, cansado da vida, cansado de viver, sem tesão pela existência, sem conatos em Spinoza é tesão pela existência, sem inspiração para viver o que a existência tem a nos oferecer, pelo fato, sobretudo, de sermos autoconscientes. Ou seja, a modernidade é o tempo da amputação ou do aniquilamento da dimensão espiritual do homem, inclusive isso na própria filosofia, porque as principais correntes filosóficas contemporâneas acabarão por instituir uma metafísica, como eu costumo dizer, com asas de galinha. Sim, existe uma metafísica em Heidegger, em Sartre e etc. e tal, mas é uma metafísica com asas de galinha. Está tudo aqui embutido nesse plano do existir, sem dar possibilidades de compreensão de que o homem é dotado de uma consciência capaz de atingir realidades muito além das que ele vive e das que ele concebe convencionalmente ou normalmente perceber. Isso foi tirado da gente. Então, muita atenção para o que eu tenho a dizer, porque quem sabe, ouvindo o que eu tenho a dizer nessa live, você possa ser provocado a buscar essa dimensão nas páginas da filosofia, nas páginas da literatura ou na sua própria consciência, meu amigo. Minha função aqui é te provocar a restabelecer essa dimensão em sua vida. Melhor, provocar você a restabelecer a nível compreensivo essa dimensão na sua vida, porque você é um ser eterno. Mas, professor, não acredito nisso. Que mané eternidade, a morte está aí, ó, mirando todo mundo com sua foice e seu capuz, prestes a ceifar cada um de nós, sabe lá para onde, ou seja, para o nada. Pois é, meu amigo, esse tipo de compreensão que lhe acompanha só perdura em você e na maioria das pessoas de nosso tempo, porque você e a maioria das pessoas de nosso tempo foram privadas de uma compreensão profunda sobre o que é o ser humano ou sobre o que é efetivamente a consciência humana. Por exemplo, você aprendeu, assim como eu, que a consciência humana é uma espécie de evolução ou desdobramento da matéria. Olha que coisa interessante. A gente abre aí os livros de biologia, esses que nos formaram, a gente abre o livro sei lá, de um Richard Dawkins, o Gene Egoísta, e a gente vai encontrar lá, categoricamente, que
A consciência humana, ou o espírito humano, em estado de consciência, porque, claro, a consciência é um feixe do espírito, é um feixe do ser, que essa coisa aí, chamada consciência humana, proveio da matéria. Se você olhar para a teoria evolucionista de nosso tempo, a teoria darwinista e seus vários desdobramentos, nós encontraremos que a consciência humana, a consciência, proveio de um desdobramento da matéria. Só que tem um detalhe. O evolucionismo, segundo essas visões de mundo, é um processo que se dá através da aleatoriedade, se dá através do acaso. A tal lei da seleção natural, por assim dizer, que se fosse de fato uma lei não poderia operar na aleatoriedade, então de duas uma, ou não é uma lei ou não opera na aleatoriedade, mas vamos lá, o princípio de seleção natural se dá através da aleatoriedade, ou seja, as coisas evoluem sem que haja necessariamente uma finalidade nisso, uma inteligência, uma causa final para os resultados que ela produz. Esse tipo de compreensão, se estivesse efetivamente correta, você não teria a consciência que tem. Não entendi, professor. Você vai entender. O que quero dizer para vocês é o seguinte: se a evolução biológica estritamente material, aquela que pressupõe que das formas mais simples evolui-se para as formas mais complexas, se a evolução biológica material, que parte desse pressuposto e de um mecanismo aleatório, randômico, se isso levasse ao surgimento da consciência humana, esse processo seria contraditório em si mesmo. Por quê? Porque se de um processo aleatório brotasse uma consciência cuja característica principal é buscar a causalidade das coisas, é claro que isso está negando a si mesmo de saída. Ainda não entendi, professor. Vou explicar. A teoria paradigmática de nosso tempo, que trata da evolução humana, afirma que a consciência surgiu de um processo aleatório que ocorreu no âmbito da evolução da matéria. Só que tem um detalhe. Essa coisa que surgiu de um processo aleatório tem em si mesma um princípio de causalidade, ou tem em si mesma a busca pela causalidade. Inclusive, tem como princípio a percepção de que ela, consciência, é causa de si mesma. É claro que de um processo contingente, aleatório, imprevisto, incerto, fortuito, não pode brotar algo que seja realizado através da percepção da necessidade ou da causalidade última de todas as coisas. Filosofia é difícil, mas observe, não pode surgir algo que funciona na aleatoriedade, não pode surgir algo que se realiza na busca pela causa de um processo que funciona no aleatório, no contingente, no não necessário. A consciência humana se define como algo que busca a causa de todas as coisas. Professor, tem uma consciência autoconsciente. Ela se define pelo quê? Pela busca da causa de tudo que ela percepciona. Por isso que você tem como pedra de toque de si mesmo a percepção de que você tem a si mesmo. Por isso que você pode dizer, eu sou. Porque a sua consciência reconhece que ela, a consciência, é causa de si mesma. Como é que uma coisa que está fundada na busca pela causalidade pode provir de uma coisa
absolutamente aleatória, não tem fundamento. Ou seja, não existe aí nenhuma medida comum, nenhum termo comum entre uma inteligência que é reflexiva, o que? Sua consciência, e esse tal processo material aleatório que supostamente dá origem a essa inteligência. Os cientistas não são filósofos, por isso eles não entendem isso. Então essas afirmações são balelas. É claro que a consciência humana não proveio de nenhum processo de desenvolvimento material. É claro que não proveio. Coloquei aqui em termos complexos, difíceis, mas eu poderia dar um exemplo mais palpável. Vem cá, meu amigo. Como é que você explica Mozart como mero desenvolvimento genético? Você pode até explicar os pangarés. Nós podemos, né? Cada um com sua característicazinha, nessa vidinha que a gente leva, dá para encaixar lá nos genes. Mas vem cá, e Mozart? Você encaixa? Você não explica Mozart. A pangarelice da gente dá até para explicar, né? Porque, sei lá, a gente é muito básico. Mas e aí? Mozart, com 5 anos de idade, compôs a sua primeira sonata. O que é que você estava fazendo com 5 anos de idade? Você nem se lembra. Ele já era chamado na Europa de O Divino Mozart. Como é que, com 5 anos de idade, alguém expressa uma capacidade como a que ele expressou? Um gênio. Cadê o gene da genialidade? Algum geneticista já identificou? Algum cientista? Não. E vai identificar, professor? É claro que não, porra. É óbvio que não. Não vai identificar. Não tem gene da genialidade. Não tem o gene que fez Da Vinci, Mozart, Irmã Dulce, Jesus, Krishna, Buda, ou quem mais você quiser colocar aí no rol dos grandes homens da história. Não tem gene. Ou seja, não tem materialidade como causa para essas exuberâncias humanas. Não tem. A consciência chega no plano da experiência motivada não por genéticas, mas por questões que ultrapassam isso, no mínimo. Então, muita atenção. A vocação que você tem, aí sim falando agora de nós pangarés, a vocação que você tem para fazer isso ou aquilo, a minha vocação como professor tem a ver com alguma coisa que não diz respeito à genética, não diz respeito à minha materialidade. Não diz respeito. Isso é uma questão da consciência. E por que eu estou reiterando com tanta ênfase isso? Ora, a gente está preso nesse paradigma. Que genética, meu amigo? Escape disso. Se você está numa live dessa, 7 de setembro, podendo estar lá nas 7 portas, Avenida 7, gritando, ou sei lá, assistindo qualquer coisa aí no feriado, e está aqui assistindo uma live de filosofia, é porque no mínimo você pode entender o que eu estou dizendo. Essa dimensão aí, que faz Mozart, e você, aquilo que você é na sua vida, aquilo que você vive, porque vive uma vocação, tem a ver com essa dimensão da eternidade. E eu vou tentar colocar agora nas suas mãos 3 pedras de toque do quão você é eterno, do quanto você é eterno e não se liga. Primeira pedra de toque, para que você perceba que a eternidade é uma dimensão constitutiva da realidade humana, se livre da visão romântica que você tem sobre a eternidade. Que visão é essa, professor? A visão que te leva a pensar que a eternidade é aquela temporalidade que começa depois da morte, independentemente da religião que você seja congregante. Ou seja, a gente tem em mente que a tal da eternidade, acreditando nela ou não, é uma temporalidade que começa depois da morte. Seja uma morte
como o começo de uma vida eterna, seja a morte como uma passagem para uma outra vida. Pouco importa. O que eu estou falando é aqui da nossa imagem sobre a eternidade. É uma imagem romântica. Porque a eternidade, filosoficamente falando, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você está com um estereótipo religioso na cabeça. Esse estereótipo, essa imagem da eternidade serve, inclusive, dentro do cristianismo, apenas para aqueles que precisam do cristianismo a nível exotérico, com X, porque aqueles que conhecem o cristianismo a nível esotérico, conhecem, sabem que a eternidade não tem nada a ver com isso, porra. Nada a ver com isso. O Santo Agostinho, que é um cristão, quando fala da eternidade, ele não está falando do que a gente tem em mente. Ele está falando de uma temporalidade onde todos os instantes ou as possibilidades do existir encontram-se infusas, unidas, consubstanciadas. Ele está falando disso. Por isso que ele refere-se a Deus como a instância do eterno. Mas, reparem, já disse isso em muitas lives, assim como Spinoza e o Santo Agostinho, já que eu citei aqui, diz, você é uma parte de Deus desperta. Ainda que parte desperta. Entenda Deus de modo filosófico. Então, professor, eu preciso reposicionar minha compreensão sobre a eternidade? Exatamente. Então me ajude aí. Se a eternidade não é o tal do tempo que começa depois da morte, como eu penso, onde é que ela está? Aqui, agora. Onde, professor? No presente, meu amigo. No presente. Que presente, professor? Nesse lugar aí do tempo que você pouco frequenta, por isso que você não vive no eterno. Não entendi, professor. Sabe os 3 tempos do verbo? Passado, presente e futuro? Pois é, meu amigo. De tempo, só existem 2. Um é o não tempo, ou o eterno. Dessa tal temporalidade, 2 são propriamente tempos. Uma é o não tempo, porque o presente é aquilo que fica por baixo ou por trás do fluxo constante de passagem entre passado e futuro, futuro e passado. Então observe que nós estamos distantes do instante do eterno, ou do instante do absoluto, ou do instante da vida, porque estamos o tempo todo vivendo a não vida, estamos vivendo o não presente, estamos vivendo o passado e o futuro. Só que não é bem você que está vivendo isso, é o seu ego. Só que como você encontra-se confundido com seu ego, você está o tempo todo no passado e no futuro. Porque o ego precisa do passado e do futuro, porque ele não pode lidar com o presente. Porque se o presente é um instante do absoluto, o ego, ao se aproximar desse instante, é aniquilado, é dissolvido, e ele sabe disso. Portanto, arrasta a sua consciência para o passado e para o futuro o tempo todo. Instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência do ego. E por isso você está o tempo todo revisitando situações do passado, tentando reviver o que não pode ser mais revivido, tentando revivecer as lembranças para tentar resgatar daqueles acontecimentos passados o que você quis fazer e não pôde fazer. Seja porque não pôde, porque as situações foram limites, seja porque você foi incapaz de fazer. E não importa. Passou, passou. E você está lá tentando reviver. Fica remoendo lembranças alegres, quer dizer, remoendo lembranças tristes e tentando revivecer as alegres, imaginando que você pode pegar nas suas mãos aquilo que é impalpável. Porque, como eu costumo dizer, quando você toca
nessa realidade fugidia, ela, por ser fugidia, comporta-se como as asas de uma borboleta, dissolve nas suas mãos, vira pó, você não pega em nada. O passado é algo passado, não pode ser trazido para nenhum tipo de revivescência. E observe que o ego está te lançando o tempo todo para lá. Por quê, professor? Porque ele tem medo do presente, não pode lidar com isso, tenta sobreviver através desse expediente, mas também te lança ao futuro, para tentar viver situações que ainda não aconteceram e que, para acontecer, não dependem só de você. Porque se dependessem só de você, o ego estava certo. Você poderia falar assim, beleza, egão, vá lá, pega ela, porque mais tarde eu chego lá. Não chega. A vida diz assim, lamento muito. Gerou expectativa, flutuou na fantasia, viajou na maionese e na hora de viver o que esperava, diz assim, lamento muito, não tem. Aqui só tem asa de borboleta. Tocou, não pegou nada. Ou seja, a vida é assim com a gente. Futuro, expectativa. Por isso que os orientais, como eu digo também reiteradamente, estão há milênios, meu amigo, há milênios com um monte de prática para tentar sair da ilusão do passado e do presente. O que eles querem? O presente. O que o Zen budista quer quando puxa o seu arco e flecha? O presente. O que o artista marcial que pratica artes marciais filosóficas quer? O presente. O que o cara que faz origami quer? O presente. Ou seja, o que eles querem no fundo, como diz o filósofo alemão que traduziu a obra, traduziu não, que elaborou a obra com base em sua experiência no Japão, Eugen Helgen, se eu não me engano, o nome está talvez errado, mas o nome do livro é Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. Esse filósofo alemão diz que quando um artista zen, quando um filósofo, um aspirante à filosofia zen, estica a corda de seu arco e aponta a flecha para o alvo, o que ele quer não é acertar o alvo, é tomar posse do presente. Presente. Por quê? Porque o presente é a morada do eterno, o presente é a morada da vida. Professor, está abstrato demais, não consigo ver isso. Só que eu vou lhe dar agora, meu amigo, uma pedra de toque. Se você não for capaz de aprender o que eu estou dizendo, aí é porque realmente você está desatento. Porque observe, você, como qualquer um, está cheio de problemas. Sua mente não para de apontar para 1001 direções. Consciência no passado, expectativa de futuro, você está nesse turbilhão de coisas o tempo todo. Mas pare aí você, um instante, para observar o presente. Só olhe, não julgue nada. Só olhe para as coisas. Você pode ter essa experiência num lapso de segundo. Ela será real. Só é você olhar para quem você está do lado ou para o ambiente no qual vocês se encontram. Só olhe, só olhe. Olhe, não julgue, não dê nome aos bois, não dê nome às coisas. Só olhe, perceba, observe. Repare, eu pergunto a você, nesse instante, cadê seus problemas? Cadê sua confusão mental? Cadê sua ansiedade de conquistar aquela coisa, aquela outra? Cadê aquela lembrança que tanto lhe incomoda do passado? Não tem. Não tem. Presta atenção nisso. Você pare aí, só presta atenção no presente. Quando você olhar para um copo, veja o copo. Olhe para a tela do computador, veja a tela do computador. Olhe para a mesa, veja a mesa. Escute um som. Faça só aquilo que o seu sentido apreende. Não julgue o que ele apreende. Dê um time aí em seus pensamentos. Eu sei que é difícil. Mas é só parar um pouco, respirar e olhar, só olhar, não julgue nada. Em 1 segundo, 2, 3, você perceberá que desapareceu os seus problemas todos, velho. Acabou, não tem problema. O presente é a morada do não problema.
é a morada da não ansiedade, é a morada da não confusão, é a morada da não expectativa. Então observe, o presente é a morada da vida. O homem moderno está doidão, está neurótico, como diz Freud, está angustiado, como diz Heidegger, porque ele vive o tempo todo no passado e no futuro. Não está aqui. Se tivesse aqui, ele estaria um pouco mais equilibrado. Agora repare, você não consegue viver isso porque sua cultura lhe retirou isso. E se ligue, velho, para não se deixar ainda mais contaminar pelas influências dessa coisa que quer o tempo todo que você, sobretudo, se projete no futuro, né? Para ser rico, para conquistar prazeres, para, sei lá, desfrutar da vida sensorial. Só que o presente é a morada da vida. E a vida está no aqui, agora, no não julgamento. Essa é a primeira pedra de toque. Segunda, para eu não me alongar muito, observe que você é eterno, porque se só existe o tempo, se só existe a mudança, vem cá, cara pálida, como é que você sabe que você é você? Porque, por lógica, se só existe mudança, se só existe sucessão de instantes, se só existe transição ou passagem do tempo, significa, então, que a cada instante você é um novo de si mesmo. Ou seja, você já não é mais o mesmo. E não é mais o mesmo, e não é mais o mesmo, ou seja, você é uma constante transição ou passagem de eus. Vários eus transitando no tempo. Certo? Observe, por lógica, se tudo muda, o que aparece no instante seguinte não é mais o mesmo que existiu no instante passado. Não pode ser. Se tudo muda, aquilo que aparece no instante seguinte, e no seguinte, e no seguinte, não pode ser a mesma coisa dos instantes anteriores. Só que tem um detalhe, você continua, ao viver a passagem desses instantes, ou a passagem do tempo, você continua sabendo que você é você. Como é que você perdura nesse processo de sucessão de instantes? Porque há em você um eu que não muda. Há um si mesmo com S e M maiúsculos. Ou seja, há algo em você que perdura no tempo. O seu corpo está sendo deteriorado. Este sim não consegue retornar para um instante anterior, porque este está no tempo. Este está no tempo. Seus pensamentos também, seu corpo emocional também, mas sua consciência não. Sua consciência não. A máscara que te reveste é devorada pelo tempo, mas a consciência não. Ela consegue preservar uma unidade de fundo que te leva a perceber que mesmo você, sucedendo no tempo, continua sendo você. Ao ponto de você dormir de um dia para o outro, sonhar, sua consciência apaga e você no outro dia acorda sendo quem? Ronald? Eloy? Não, você acorda sendo você. Como é que você consegue acordar sendo você e retomar, inclusive, o fio da meada do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, do ano anterior, das décadas anteriores, ao ponto de você lembrar que você tem uma história? Porque existe um eu que não está sujeito à temporalidade. Existe um eu que não está conectado necessariamente com o passar do tempo. É um eu não histórico, é um eu supra-histórico. Esse eu é o eu profundo de sua identidade. Só que você se confunde com os eus transitórios. Você quer ser algum eu transitório porque talvez ele, eu transitório, lhe sirva para conquistar alguma coisa que lhe interessa, ou que interessa, claro, ao ego. Então se ligue, lhe dei uma segunda pedra de toque. Existe um eu em você, incorruptível, não decomposto pelo tempo. Um eu que é, no fundo, o único que pode olhar na sua vida para os vários eus temporais que você foi, eu criança, eu adulto, eu
velho, é o único eu capaz de olhar para esses vários eus e julgar esses vários eus. Julgar. Repare que você tem dentro de si uma instância jurídica, atemporal, capaz de mirar esses eus que transitam no tempo e falar: esse foi bom, alcançou, esse não foi, não alcançou proximidade desse eu real. A gente tem essa instância, esse tribunal dentro de nós, que é o tribunal da consciência atemporal ou do não tempo. É a sua dimensão da eternidade. Para finalizar, e claro, ao cabo, ou dando continuidade ao que eu acabei de explicar, existe uma terceira pedra de toque, já vou terminar, aguardem, que é justamente o que lhe possibilita sair do tempo, ou sair da história. Repare, quando eu digo que você tem um eu, que perdura no tempo, que não é tocado pelas ranhuras do tempo, ele mantém-se o tempo todo íntegro, ao ponto de você julgar as várias fases, os vários eus temporais de sua vida, é porque você tem uma dimensão que lhe permite acessar certas realidades atemporais da própria história da humanidade. Não entendi, professor. Se você fosse um sujeito temporal, como dizem hoje na contemporaneidade, como é dito culturalmente, o homem é um ser histórico, ele foi um homem do seu tempo. Não, velho. Quem é do tempo é o gato, porra. O gato é do tempo. O pombo é do tempo. Você não é do tempo. Você é do tempo e do não tempo. Porque o pombo não pode olhar para a história da sua pombidade e buscar lá elementos que lhe tornem agora mais pombo. Você pode. Você pode sair das referências temporais ou das referências culturais que o seu tempo lhe fornece, viajar para outros tempos históricos através de páginas de literatura e filosofia, recolher desse passado ensinamentos que foram produzidos em outro tempo, trazê-los para o presente, infundi-los na sua vida e tornar você mais o que você é. O pombo não pode, o gato não pode, porque eles são seres da subjetividade. Olha que coisa curiosa e paradoxal. Como assim da subjetividade? O gato tem uma subjetividade, ele está preso nela. Você não, você é um ser da objetividade. A sua consciência tem consciência de que é uma consciência. Você tem uma consciência reflexiva, flexiva, de flextir, voltar para si mesma. Esse voltar-se para si mesma faz com que você mire que você é um espírito, que é uma dimensão atemporal, e por isso, nesse voltar-se para si mesma, você pode estender isso para a própria história e extrair dela o que não é história propriamente, mas não tempo. Ou seja, a sabedoria de todas as tradições serve para você hoje, porque é conhecimento atemporal. É conhecimento eterno. O que Jesus disse, o que Confúcio disse, o que Platão disse, o que Teresa de Calcutá disse, serve para você hoje. Porque são extrações dessa dimensão atemporal que se relaciona diretamente com o nosso espírito ou a nossa dimensão de eternidade. Então, você pode recorrer a um acervo de sabedoria de outros tempos e que tornará você mais o que é você, mais sábio, e nenhum outro ser pode. Então, é uma terceira pedra de toque. Se você arregimentar essas 3 proposições que eu fiz aqui, nesse brevíssimo intervalo de tempo, você certamente conseguirá perceber com um pouco de clareza que tem sim uma dimensão de eternidade, sem falar nas tais provas de que você é eterno ou de que a consciência é eterna, porque hoje já dispomos, né? Se vocês forem investigar aí as 1001 descrições ou relatos de experiências de EQM, experiências de quase morte, vocês
descobrirão que a tal consciência sobrevive depois dessa tal morte, porque é impressionante a quantidade de relatos no mundo inteiro sendo expostos em universidades, enfim. Só que não chega até nós, né, velho? Não chega. O que chega até nós é esse mundo de mediocridades que colhemos cotidianamente. Mas, assim, esses conteúdos aí estão aí. Pesquisas sobre o fenômeno da perdurabilidade da consciência estão descritos em inúmeros tratados científicos, filosóficos pelo mundo inteiro. E repito, a quantidade é muito grande. Só que, para finalizar, mesmo, eu não estou aqui, meu amigo, querendo provar nada. Filosofia não tem esse compromisso. É claro que não tem. O que eu estou provocando vocês a produzir em si mesmos é uma meditação sobre o tema da eternidade como dimensão constitutiva de sua existência, esteja você consciente disso ou não. Então é isso. Bom feriado de 7 de setembro. Excelente semana a todos. Fiquem com Deus. E na quinta estamos juntos nós de novo para mais uma live sobre a autoconsciência através dos mitos e da filosofia como um todo. Valeu, fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!